1 milhão corresponderia a 10%, 20 milhões de pessoas em São Paulo, numa passeata. Pra você ter ideia, Luciana, eu fui nessa passeata, andei toda ela, porque eu ia no PC, eu não ia muito, porque eu já não gostava do PC aqui. No PS, eu tinha minha simpatia no PS, ia vendo, ia na extrema esquerda, no MIR, ia no MAP, eu ia passeando, aí uma hora cansou. Eu fiquei sentado, sentei na calçada, a passeata, Luciana, demorou, umas ruas grandes, avenidas centrais do Chile, ela demorou 5 horas passando por mim. Eu fiquei 5 horas sentado e a passeata passando. E eu sentadinho, marcando o relógio, durante 5 horas. 1 milhão de pessoas. Ou seja, isso também nunca vimos no Brasil. Vamos ver, mas nunca vimos até hoje. Tá certo? Vi também, Luciana, com meus próprios olhos, o seguinte, o ministro da Economia, chamado Pero Vuskovic, que era do PS, a ala esquerda do PS, eu vi ele liderando uma passeata, sabe para quê? O ministro da Economia, do governo chileno, liderando uma passeata, sabe para quê? Para desapropriar uma empresa, para estatizar a empresa. E o ministro da frente, centenas de operários atrás, chegaram na empresa, ó, aqui é nosso, ponto. Ponto final. Estatizaram a empresa. E assim vai, eu podia dar vários. Eu estudava e trabalhava no Instituto Pedagógico da Universidade do Chile. Eu fazia matemática, eu dei aula de matemática lá. O diretor do Instituto Pedagógico da Matemática, normalmente matemática são os caras assim meio aluados, né? O diretor do Departamento de Matemática era do PC, Partido Comunista, um senhor de uns 45 anos, super boa gente, cara legal, dava aula também, era do Partido Comunista, o diretor da matemática. E assim vai. Os professores, tem um professor meu que era do MIR, depois eu vou falar do MIR, Movimento de Esquerda Revolucionária, professor de matemática. Hoje em dia, professor à esquerda é da FEFELET, né? Da filosofia, não sei o que e tal. Estou falando da matemática, né? Pois bem, esse era o Chile, 71, 72. Um avanço bárbaro. Aí chegamos no mês de outubro de 72. Outubro de 72. Esse é o mês que se define as coisas no Chile. O golpe foi em 73, mas esse mês é o mês fundamental, outubro de 72. O patronato estava na defensiva, conforme eu já falei, na defensiva. Aí um deles, não sei qual associação de patrões, teve uma ideia brilhante. Ir para greve. Patronato chamou a greve dos patrões. Lockout, chama lockout isso daí. Porque patrão não é proibido, o patrão fazer greve. O trabalhador pode fazer greve, em geral, né? Os patrões chamaram greve, no mês de outubro de 72. Muito bem. Aí eu vou ler para vocês, depois eu vou falar a minha experiência pessoal, esse mês de outubro de 72. Eu peguei do greve nacional da burguesia, dos capitalistas. Aí esse historiador, cujo nome eu não me recordo, escreveu o seguinte: no mês de outubro de 72, eclodiu a greve dos caminhoneiros, que foi seguida por uma greve no comércio, nos transportes urbanos, nos hospitais particulares. Era uma greve insurrecional da burguesia. Nesse período, mais de 300 mil cabeças de gado foram contrabandeadas e 10 milhões de litros atirados nos rios, para que não chegasse na mesa das crianças pobres. A terra não foi semeada e a produção de alimentos caiu catastroficamente. Em pouco tempo começou a faltar alimentos nas grandes cidades, porque o transporte não vinha, os trens do interior, não sei, começou a faltar alimentos. Proliferou o mercado negro, você só encontrava as coisas no mercado negro, que era muito mais alto o preço. Incentivou-se o processo da inflação, começou a subir. Diz esse historiador, o governo só não caiu graças à mobilização
e a auto-organização popular. O que os trabalhadores fizeram? Diante da tentativa da burguesia em parar o país, os trabalhadores ocuparam todas as fábricas fechadas e as mantiveram produzindo num ritmo superior à média anterior. O proletariado tomou a fábrica, o patrão queria fechar, eles tomaram a fábrica e produzindo mais do que antes. Ou seja, é aquilo que a gente lê nos livros, não é somente o controle operário da produção, como é a toma das fábricas, a tomada das fábricas. Ou seja, a fábrica é o poder dos trabalhadores. Os camponeses ocuparam as fazendas paralisadas, fazendo funcionar as fazendas. Na cidade, as comunas seriam os bairros, né? Os bairros periféricos, organizaram o abastecimento e montaram brigadas para ir ao campo ajudar na colheita e no transporte. Realizaram-se tentativas heróicas de furar o cerco imposto pela greve dos caminhoneiros. Diante da ameaça de golpe, formaram-se os cordões industriais. O que é cordões industriais? Depois eu vou entrar. Cordão industrial é o seguinte, nas grandes cidades em geral, de Santiago, aqui de São Paulo, normalmente é o seguinte, né? Tem o Centrão, tem a Vila Mariana, Pompeia, não sei o quê, e as fábricas ficam meio que na periferia, né? Então tem cordões, ou seja, regiões periféricas cheias de fábricas. Como eu estou muitos anos afastado de São Paulo, eu não posso dar um exemplo maior, mas eu me lembro, por exemplo, Santa Amaro, aquele finzão lá de Santa Amaro, era Monark, era não sei o quê, um monte de fábrica uma atrás da outra. Então no Chile também era assim, tinha os cordões fabris. E o que acontece? Os caras tomaram todas as fábricas e o sindicato no Chile era diferente do Brasil. Tinha a Central Única Trabalhadores, que foi fundada em 1953, e o sindicato, o Leão, era o seguinte, era por unidade fabril. Você tinha um sindicato dentro da fábrica. Tinha cara lá dentro. Então os caras desses cordões industriais, de uma fábrica de obra, se reuniram. Bom, quem nós vamos fazer, né? O que nós vamos fazer? As fábricas estão na nossa mão, o que nós fazemos? E aí começaram a decidir o que fazer, o que não fazer, etc. Como distribuir, como comercializar. Todos esses problemas caíram sobre a classe trabalhadora, porque os patrões estavam em greve, lembremos isso. Teve fábrica que mudou a linha de produção, por exemplo, fabricava geladeira. Aí os caras decidiram lá em assembleia dentro da fábrica, não, geladeira, eu estou dando um exemplo hipotético, geladeira não está bom no mercado, vamos fabricar fogão. Aí os caras mudaram, a fábrica que fabricava geladeira passou a fabricar fogão, ou vice-versa. Ou seja, tudo era decidido pelos ocupantes das fábricas, pelos trabalhadores, pelos operários, e formando esses cordões das várias fábricas. Depois eu vou ler de um cordão em particular. Isso aconteceu no Chile inteiro, a formação dos cordões. Eu vou dizer a minha experiência pessoal. Eu fui, nesse outubro, eu estava lá no departamento de matemática, aí o pessoal lá chamou. Eu namorava na época, eu já tinha me separado dessa namorada brasileira, eu namorava na época a Mônica, que era diretora da UNE, União Nacional Estudante do Chile. E a Mônica falou, ó, o pessoal está tudo indo lá para tal lugar, vamos embora. Eu falei, vamos embora. O lugar escolhido para nós, lá do Instituto Pedagógico, era uma estação ferroviária, importantíssima. Nessa estação ferroviária vinham os trens trazendo coisas, mercadorias do campo, e os trens levavam coisas da indústria, né? Mercadorias industriais para o campo. E o que acontece? Como a greve patronal era ilegal, mesmo nas leis chilenas, as Forças Armadas, Exército, polícia, lá não era polícia militar, era carabineiro, uma espécie de... Eles saíram nas ruas para proteger os trabalhadores. Porque quem estava ilegal eram os patrões. Olha que coisa. Quem estava ilegal eram os patrões. Então, eles saíram para a rua para proteger. Para os operários poderem chegar nas fábricas, entrar, para trabalhar. E nesse lugar que eu fui, nessa rodoviária,
tinha lá mais ou menos uns 100 soldados e um oficial para evitar algum boicote burguês, alguém jogar bomba, sei lá, né? Eles estavam lá para proteger a gente. Olha que coisa fantástica. Polícia, exército proteger a gente. É engraçado isso daí, mas foi verdadeiro. E eles ficavam lá, os caras lá com metralhadora, não sei o que e tal. Aí chegava um trem. Qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa, Leão, era descarregar o trem. É uma tarefa super simples. E nas situações de revolução existem infinitas tarefas super simples, que qualquer cidadão pode efetuar. Você não precisa ser um gênio, um intelectual, nem nada. Tem tarefas simples. A nossa tarefa era descarregar os trens que vinham no interior e carregar os trens que iam para o interior. Então lá, saco, eu já não me recordo mais, saco não sei de quê, botava dentro do trem, ou tirava do trem, vinha do interior, e botava coisa, não sei o quê. Muito bem. E os 100 soldados mais ou menos que tinham lá, ficavam olhando. Entre um trem e outro, não tinha nada que fazer, a gente sentava, cansado, suado, não sei o que, sentava, e o soldado ali perto. Aí passa 1 hora, 2 horas, não sei o que acontece, Leão? Começa o papo entre trabalhador, operário, estudante e os soldados. Eita, não sei o que, já não me recordo, mas que papo, né? E o que acontece? O soldado já botava a metralhadora no chão, o soldado, não, em vez de ficar com ela aqui, botava no chão e entrava na conversa, porque é tudo garotada, né? Soldado, né? Novo. Aí conversa vai, conversa daí. Aí o cara, e essa metralhadora aí? Ó, bonita, hein? Como é que funciona? Aí o soldado, é assim, quer ver? Ó? Aí pegar a metralhadora, ó, aqui tem não sei o que lá, faz assim. Aí ensinava pra gente como é que se mexia na metralhadora. Aí, não é um soldado, vários, né? Que vai se dando aquilo que a gente lê nos livros da Revolução Russa. Soldados, né? Marinheiros, operários, jovens, todo mundo junto, né? Sem distinção. Aí, de repente, vinha um oficial, era um oficial. Aí o cara chegava lá, Leão, não sei, dá a maior bronca nos soldados. Aí os soldados botavam, aí ficavam lá, né? Mas era um oficial só, aí o cara ia embora. O cara ia embora, aí voltava tudo de novo. Aí não sei o que, a metralhadora funciona assim e tal. E sei lá quantos dias foram isso. E isso, Rita, no país inteiro. Eu estou dando exemplo meu, o que eu vivi, certo? O que eu vivi, o que eu participei. E no Chile, oxalá fosse no Brasil. No Chile inteiro, esse tipo de coisa. De convivência entre trabalhadores, fábricas ocupadas, terrenos ocupados, as Forças Armadas junto com a população, ou seja, uma coisa fantástica, que evidentemente eu nunca tinha visto na vida, e depois lá também, não, em Portugal eu vi mais ou menos parecido. E o que acontece, foi um mês assim, Rita, eu escrevi no meu texto, em resumo, os trabalhadores tiveram a totalidade das fábricas em seu poder durante 26 dias, assumindo o controle da produção, da distribuição e da própria fábrica. Durante 26 dias ficou essa situação. E aí eu escrevi no texto lá que eu mandei o seguinte, qual a conclusão que eu tirei? Eu era garoto, em 72, eu tinha 24 anos. A conclusão que eu tirei é o seguinte, a Revolução começou, soldado, trabalhador, jovem, todo mundo ali, a Revolução começou. Ou seja, e o país, Rita, nesses 26 dias, funcionou sem a burguesia. Sem a burguesia. E numa solidariedade total, porque os ônibus fizeram greve. Depois, aí tem uma particularidade do Chile, tinha muito ônibus que o cara era proprietário de um ônibus. Era um pequeno proprietário. Não tinha companhia. Então era uma solidariedade danada, a gente andava de carona. Aí parava o cara, companheiro, entra aqui, não sei o que no carro. A gente só andava de carona pela cidade. E todo mundo feliz da vida, né? E que conclusão todos nós tiramos, todo o povo chileno, todos os trabalhadores, jovens? O seguinte,
O país funciona sem burguesia. A burguesia é historicamente desnecessária. Desnecessária. O país funciona perfeitamente sem ela. Isso a gente lê aonde? Nos livros do Marx. Do Marx, a gente lê, né? Marx, né? E a gente tem que acreditar, né? Pô, esse cara é danado, esse Marx, Mas é verdade, eu vi com meus próprios olhos, funciona, todo mundo feliz da vida. As fábricas funcionando, o campo funcionando, a universidade, tudo funcionando. E os patrões, que são a minoria da sociedade, é menos que 1%, né? Em casa. Em casa. Ou seja, os patrões deram um tiro no pé. Essa estratégia deles de greve patronal foi um tiro no pé deles mesmo. E aí tem um fato fantástico, que é esse mês, Rita, para mim, ele significa aquilo que eu chamo de situação revolucionária. Já não é mais é situação revolucionária. E quem me deu a consciência disso foi um velho, que eu encontrei no meio da rua, um velhinho de 60, velhinho, eu estou com 65. Na época ele era um velhinho para mim, eu tinha 24. Encontrei um velhinho e perguntei, não sei que diabo, uma informação qualquer para ele, onde que fica, não sei o quê. Um velhinho simplório. Ele me deu a explicação, aí ele falou, você é estrangeiro? Eu sou brasileiro. O país aqui está mal, o velhinho falou. O país está mal, muito mal. Olha, eu não sou de esquerda, me lembro até hoje, o velhinho falou para mim, eu não sou de esquerda nem de direita. O velhinho falou, não sou de esquerda nem de direita, mas eu quero que venha uma ditadura ferrada, porque o país não pode ficar do jeito que está. Ou seja, esse velhinho, sabiamente, ele estava dizendo o seguinte, aqui precisa ordem, porque nenhuma sociedade, Rita, vive dessa maneira. Isso é uma loucura, tá certo? Greve patrão, não sei o que lá, isso é uma loucura. A sociedade precisa viver normalmente, mas normalmente precisa ter o quê? Um poder hegemônico que imponha a sua diretriz. Ou é a burguesia que impõe, ou é o proletariado. Tá certo? Essa sociedade que eu estou descrevendo aqui não é de ninguém. A sociedade aqui não é de ninguém. O velhinho queria uma ditadura. Ele falou, seja de esquerda, seja de direita, porque as coisas precisam ficar em ordem. E todo ser humano normal, que não é militante, não sei o quê, o cara quer que a sociedade seja normal. O que ele quer, o Bronze? Ele quer esse jogo do Palmeiras no domingo, do Corinthians, ele quer pôr um bailinho. O cara quer a vida normal. Há momentos da vida da sociedade que fica assim, fica completamente estabanado. Mas são momentos, não pode ser por 10 anos, 20 anos. Dá para entender? Essas situações revolucionárias são curtas no espaço e no tempo. Na Rússia foi o quê? De fevereiro a outubro. Então, define. Ou para um lado ou para o outro tem que definir. Muito bem. E essa situação revolucionária, Bronze, que é o que eu briguei 1000 anos na Convergência, depois no PSTU, e sempre perdi a discussão, porque nenhum deles esteve no Chile, o seguinte, o que significa a situação revolucionária? Significa, na minha opinião, o Lenin fala, o Trotsky também fala, não sei o quê, mas para mim, que vivi, o seguinte, tudo que eles falam é certinho, mas o seguinte, a melhor definição é o seguinte, a situação revolucionária é quando o poder está na rua. A rua decide. A rua decide. Porque na situação revolucionária, ninguém obedece a ninguém. Ninguém obedece a ninguém. Ou seja, o governo existente, né, Rita, ele fica no ar. Ele pode falar o que ele quiser, só que ninguém obedece, cada um faz o que quer. O cara que é fascista joga uma bomba, cada um faz o que bem entender, seja lá o que for. O poder está nas ruas, o poder está na mão de quem pegar. Nenhuma classe, nenhum setor de classe obedece a nada, obedece a si mesmo. Então os comerciantes se reúnem, vão fazer tal coisa. E se ferre. E fazem aquilo que eles decidiram.